Muito bom dia. Chegando aqui com informações do Inter, eu quero falar contigo hoje sobre Alex Sandro. Como surgiu o interesse por esse jogador e como começou o andamento desta negociação. Também quero te falar do prazo limite para inscrição de novos atletas no Campeonato Gaúcho. Isso afeta a contratação principalmente de Thiago Maia. E também vamos falar aonde se encaixa Maurício no time de Eduardo Cudê. E Arangues, primeira ou segunda função? Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, galera, voltamos, então vamos falar principalmente de KTO. KTO é onde a gente se diverte, onde a diversão acontece. Eu sempre sugiro que tu faça teu cadastro na KTO, utilize o código Jairo e ganhe 20% de bônus no teu primeiro depósito, o famoso Free Bet. E aí a diversão é garantida, vai lá e te diverte. Amanhã tá de barbada, hein? Tá de barbada. O Inter joga em Porto Alegre e aí joga contra o Brasil de Pelotas. Eu botaria mais de 2 gols e vitória colorada. Vai dar certo, vai nessa que vai dar certo. Então, KTO onde a diversão é garantida. Bom, vamos falar de todos os assuntos que eu elenquei ali no início. Vamos começar por Arangues. Arangues, afinal, joga na primeira ou na segunda? Ele vem jogando na primeira desde a saída do Johnny do Beira-Rio. Ele vem sendo utilizado na primeira função e muito bem. Bom, quando chegou no Inter, ele foi utilizado na segunda função. Fazia o Johnny a primeira, o Arangues a segunda. Com a saída do Johnny, ele recuou. E tanto faz jogar numa ou noutra. Mas o Inter está buscando a contratação de Thiago Maia. E aí, nós vamos entrar também no segundo assunto. O Thiago Maia tem para ser inscrito no Campeonato Gaúcho até 16 de fevereiro. Também conhecido como próxima sexta-feira. Então o Inter está tentando agilizar essa contratação deste atleta para poder inscrever ele ainda em tempo no Campeonato Gaúcho. Jairo, se ele não for inscrito, vamos dizer que ele seja inscrito. Bom, depois a gente faz essa segunda parte. Se ele for inscrito no Campeonato Gaúcho, o Inter conseguir efetivar a contratação, inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho, ele deve ocupar a primeira função do time do Internacional, deixando a segunda para Arangues. Aí começa a formatação de um time diferente, mais ou menos parecido com o time do ano passado. Thiago Maia assumiria a função que era do Johnny ano passado. Aí entra a questão também do Maurício, mas vamos lá. Se ele não conseguir ser inscrito, Jairo, aí ele vai estar liberado apenas para a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileiro. Não participaria do Campeonato Gaúcho. Esse prazo também é um prazo que se fala que o Inter quer um goleiro. O Inter tem até sexta para inscrever um novo goleiro no Campeonato Gaúcho. Se não, segue com os que estão trabalhando já. O Antony, o Diego, o Rocher, que deve voltar em seguida. O Rocher teve um problema de novo quando voltou. Teve que voltar para retreinamento. Então, Rocher é um jogador que a gente tem até dúvidas. Se especulava muito de Rocher no Grenal. Já se tem essa dúvida se Rocher estará ou não no Clássico Grenal do próximo dia 25. Bom, aí entra a questão agora, Maurício. Onde se encaixa Maurício nesse time? Eu já vi muita gente especulando a questão do Maurício, onde se encaixa o Maurício, quem sai do time, quem entra no time. Cara, para mim é muito claro. Para mim o Maurício é titular absoluto do Internacional. É um dos jogadores mais importantes do elenco colorado. É um jogador que o Inter fez um esforço para não vendê-lo agora na janela de início de ano, para deixar valorizar um pouco mais e vender mais à frente. Talvez no meio do ano, quem sabe no final de 2024, porque Maurício é um jogador importante. Eduardo Cudê até falou na sua coletiva, depois da vitória diante do São José, sobre esse jogador. Quem não gosta de Maurício? Ele até perguntou para o repórter, tu gosta do Maurício? Ele gosta, eu também. Então, Eduardo Cudê gosta muito desse jogador. Bom, vamos tentar montar um time sem as contratações, sem o Thiago Maia. Arangues na primeira função, Bruno Henrique na segunda função, Maurício e Alan Patrick. Para mim é isso. Não foge muito disso. Jairo, mas daí o Wanderson e o Ener seriam os titulares do ataque, ou o Alan Patrick, ou o Wanderson mais recuado, não importa. Seriam esses dois homens, o Alário, o banco de reservas. E quando chegar Borré, é tanta coisa que a gente tem que pensar, né? Mas, cara, um homem de marcação, nesse momento, daria no Campeonato Gaúcho. Tu poderia até tirar o Bruno Henrique e botar o Maurício.
Aí tu poderia ter a Arangues, Maurício, o Wanderson e o Alan Patrick, ou o Alan Patrick e Wanderson, e na frente o Ener e o Borré, se ele quiser, mais à frente ali. É difícil tu formar um time, né? Tá na cabeça do Eduardo Cudê. E se vier Thiago Maia, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Borré e Ener Valencia, o Wanderson, que tá jogando muita bola, se encaixa onde nesse time? Isso é uma coisa que Eduardo Cudê vai ter que trabalhar muito na sua cabeça para esquematizar o seu time a partir da chegada dos reforços. Aí é problema dele, é um problema bom de ter, né? Até porque tem muitos jogos. Então vai ser fácil adequar tudo isso aí nesse monte de jogo que tem do Internacional. Bom, então dito isso, janela de transferências, passamos. Se encaixa onde se encaixa Maurício. Eu também quero saber a tua opinião, tu pode deixar nos comentários onde Maurício se encaixa. E agora vamos ao assunto que tu quer saber, que tu tá muito desesperado para saber, que é sobre Alexandro, lateral esquerdo. Bom, o Internacional definiu, vou te dar toda a trajetória que aconteceu de Alexandro, tá? Tite, no Flamengo, pediu a contratação de Alexandro. Não houve uma negociação muito avançada, o Flamengo até contratou outro lateral, porque Alexandro não queria sair no início da temporada da Europa. Se projetava em sair no meio do ano. O Inter também queria esse jogador, mas o Inter tem uma avaliação que René dá conta até o meio do ano, e é um jogador que Eduardo Cudê gosta muito, porque ele faz mais de uma função dentro de campo, às vezes ele está até no meio. Então, o Internacional tem essa carta na manga que é René. O presidente conversando comigo num hotel esses dias em viagem, ele disse assim: Jairo, as contratações de meio de ano são mais fáceis de fazer até, porque está em fim de temporada, o jogador encerrou tudo que tinha e quer seguir outro destino. Os valores mudam das negociações no meio do ano. Então, no momento que o Flamengo saiu dessa negociação, que o Flamengo desistiu, contratou outro lateral, o Inter entrou forte por Alexandro, negociando já com o seu staff uma possibilidade de Alexandro vir para o Beira-Rio no final da temporada lá na Itália. Ele joga na Juventus. Bom, o que se fala é um contrato de 4 anos para um jogador de 32 anos, um jogador que de repente na Europa não vai conseguir um contrato desse tamanho. A Juventus já sinalizou que não vai renovar o seu contrato, que ele estará livre agora em julho. Então, aí que o Inter entrou com uma proposta, com um projeto legal com o Alexandro, para uma proposta de 4 anos, e agradou o staff do jogador e o jogador. Dito isso, o Inter já poderia assinar um pré-contrato com o Alexandro. Se já fez, não será confirmado, hipótese alguma. A gente sabe como foi com o Ener Valencia, não teve confirmação alguma. Mas este é o lateral que o Inter quer, este é o lateral que o Inter botará toda a sua energia para fechar. Dito isso, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e hoje às 20 horas a gente se encontra naquela live para trocar mais uma ideia sobre Inter, valeu? Beijo no coração, vamos por mais em 2024.